Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos sobre análise de papéis, chegando a uma fase onde analisamos empresas que estão correlacionadas com aquelas que possuímos na carteira aberta de investimento aqui do canal, a qual você tem acompanhado aí junto com as nossas tomadas de decisão. Hoje especificamente vamos falar sobre a Alupar, que apresentou um resultado para o segundo trimestre de 2022, com uma redução de 37% no seu lucro líquido, frente ao mesmo período do ano passado, ou seja, o primeiro trimestre de 2022. Será que a Alupar é uma boa empresa para pensarmos em colocar na carteira? Vamos ver o que aconteceu com a companhia. E para esse estudo vamos nos utilizar da apresentação que foi feita durante a teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2022, assim como as ITRs, as informações trimestrais relativas ao mesmo período, para que a gente possa condensar, ou melhor, ter uma especificidade mais acurada sobre esses dados e também por ser um documento que é aquele que nós mais gostamos de analisar. Já nos destaques, vamos aqui para o que a companhia anuncia como reajuste das receitas anuais permitidas, que elas estão parte vinculada com IGPM, parte com IPCA. Para o IGPM o reajuste de 10,72% e para a IPCA 11,73%. E para o ciclo 2022-2023, a companhia passa de 2,8 bi na sua RAP para 3,1 bi, um aumento de 245,4%, representando um aumento de 8,5%. Também como destaque, a companhia fez no mês de abril de 2022 o anúncio de pagamento de dividendos relativos ao exercício de 2021, sendo que a Alupar ela não se caracteriza por ser uma empresa que venha pagando dividendos intercalares, ela sempre faz relativo ao exercício anterior. Então ela anunciou o pagamento de 360 milhões de reais para dividendos, onde ela vai alcançar 41 centavos para ações tanto ordinárias quanto preferenciais e R$1,23 para units. Lembrando aí que as units são compostas por duas preferenciais e uma ordinária, portanto, ela paga o mesmo valor tanto para aquelas ações preferenciais quanto as ações ordinárias. Curiosidade da companhia, ela anuncia esses pagamentos, eu não sei por que escreve, né, em inglês, tranche, que quer dizer parcelas, ela vai pagar em 3 parcelas, uma já feita no final de maio de 2022, outra no final de agosto, agora do mesmo ano, e a última para o dia 30 de 11 de 2022. Temos aqui um áudio da apresentação dos resultados, onde ela explica por que ela fez o pagamento em 3 vezes e não apenas uma vez. Enfim, os nossos destaques financeiros, que é uma parte que nos interessa para entendermos o comportamento da companhia do ponto de vista dos seus resultados. E veja que a companhia, eu vou separar aqui em duas partes, primeiro o IFRS, que são os relatórios financeiros segundo os padrões internacionais, e veja que nesse caso a companhia ela tem uma receita líquida de 2,4 bi com crescimento, com uma redução de 16% frente ao mesmo período do ano passado. Aqui eu estou avaliando semestralmente, então se compararmos esse semestre de 2022, houve uma redução de 16,7% frente ao primeiro semestre de 2021. Da mesma forma, o lucro líquido, que é esse lucro líquido Alupar, que é onde você faz direito na distribuição dos proventos, houve aqui uma redução de 611 milhões frente ao... o lucro líquido chegou a 611 milhões, o que houve uma redução frente a 655 do mesmo período do ano passado, primeiro semestre, com uma redução de 6,8%. A dívida líquida da companhia, ela avançou para 8,3 bilhões, com uma alavancagem aqui IFRS de 2,1 vez. Olhando agora para o regulatório, observe que a companhia teve a sua receita líquida, já ao contrário do que aconteceu quando olhamos para o IFRS, teve um crescimento aqui de 23%, frente ao mesmo período do ano passado, primeiro semestre, indo para 1,4 bilhões. O lucro líquido, aqui o lucro líquido Alupar, que é onde você faz parte para fins de divisão de proventos, indo a 217, um crescimento de 46,5%. E você pode ver que a dívida líquida ela tem um crescimento de 10%, como eu já disse anteriormente, não importa aqui se é pelo IFRS ou se é pelo regulatório, indo para 8,3%. No entanto, olhando para o regulatório, note que a alavancagem da companhia ela vai a 3,4%, que é a que nós utilizamos
para fazer o comparativo entre empresas e ver o quanto ela está alavancada, e nesse caso nos dá uma condição aí de maior alavancagem, o que faz com que a gente permaneça um pouco mais atento para fins de onde a companhia está colocando esses recursos que são captados. Se for em projetos, isso nos dá um alento maior e justifica a alavancagem. Nós fizemos um comparativo semestral, mas para fins do início dessa apresentação, note que o lucro líquido da companhia no trimestre comparativo, segundo trimestre com o primeiro trimestre, ou com o segundo trimestre do ano passado, note que saiu de quase 80 caindo para 50. Por isso que tem aquela redução no início deste vídeo de 37%. E o que veio a impactar a receita líquida do ponto de vista do relatório financeiro, das demonstrações financeiras segundo os padrões internacionais, foi e que teve essa queda aqui de 12,6% no comparativo, aqui no caso trimestral. Note que o que mais impactou foi as receitas de infraestrutura, com uma redução aqui, principalmente pela entrada em operação de dois projetos, TSN e EST, que eu vou mostrar logo em seguida, que são relativos à transmissão. A companhia ela tem basicamente dois tipos, ela opera, é uma elétrica que opera em dois dos segmentos, o de geração e de transmissão. Esses eram os projetos que estavam para serem desenvolvidos a partir de TSN, que entrou, se eu não me engano, no final do ano passado, lá em dezembro de 2021, e agora de EST, que entrou no meio deste ano. O segundo fator que impactou foram os custos de infraestrutura, justamente pelos mesmos motivos. E, por fim, veja aqui que existem outras com um impacto aqui de quase 170 milhões. Isso foi por conta do impacto da revisão tarifária periódica. Foi o principal fator impactante. Por outro lado, se olharmos para o regulatório, observe que a receita líquida tem um crescimento de 21% no comparativo trimestral, segundo trimestre de 2021 com o segundo trimestre de 2022, e que houve maior impacto foram as receitas de transmissão. E aí a gente olha pelo outro lado agora, porque na medida que entram em funcionamento duas operações, TSN e EST, então, claro, evidentemente que vai haver um impacto no EBITDA, que saiu de 479 bi para 595. Mas se por um lado o EBITDA contribuiu para o lucro líquido da companhia, observe que está uma redução aqui por conta do resultado financeiro, que teve esse impacto aqui negativo. Com isso, o lucro líquido saiu de 79, quase 80 milhões, caindo para 50,2. A redução que nós vimos no início desse vídeo de aproximadamente 37%. Quanto à dívida líquida da companhia, que nós já mencionamos, a dívida total é de 10,7. No entanto, a companhia tem em caixa 2,4 bi e assim a dívida líquida termina em 8,3, conforme nós vimos, a maior parte indexada pela inflação e uma parte aqui pequena pelos juros de governo. Olhando para a amortização da dívida, ela tem um prazo bastante extenso, o que dá uma confortabilidade. Mas preste atenção para os anos de 2024 e 2025, onde pode ser que, de alguma forma, os seus proventos acabem sendo reduzidos na medida que tem montantes maior. Aliás, esses montantes até se estendem de forma muito semelhantes para os anos também de 2026 e 2027, exceto pela entrada de novos projetos da companhia, que nós veremos logo em seguida. E dentro da apresentação, vamos ver o que foi dito mais para o final da apresentação e que possa interessar para você que eventualmente pretende investir na companhia, aos patamares que ela se encontra hoje e principalmente em relação aos projetos que a companhia possui. Nossa próxima pergunta vem pela webcast de Peterson Silva, da empresa Alfa. Com o término do ciclo de investimentos, a empresa planeja a recompra de ações no mercado? Gostaria também de entender o motivo do pagamento dos dividendos serem realizados em 3 tranches. Poderia explicar melhor a respeito? Oi, ok. A questão da recompra, olha, nós estávamos num ciclo de investimento, que agora que nós estamos concluindo, bastante grande, ainda temos um valor muito relevante para investir. Nós estamos aí terminando, entre este ano e o próximo, vários projetos, Esses projetos totalizam praticamente 2 bilhões de reais de investimento. Então nós ainda não terminamos aí esse ciclo que está terminando agora. A questão da recompra é uma questão que a gente olha e que a gente vai acompanhar.
Uma coisa que a gente tenta tomar muito cuidado no caso da recompra com a questão da liquidez das ações, né, no mercado. Isso eu acho que para a gente é muito importante, né, e a gente tem feito um trabalho nisso e acho que temos conseguido aí obter um resultado bastante interessante, né, e se nós tivemos um aumento da liquidez deste ano em relação ao ano passado, o ano passado era mais ou menos 21 milhões dia, esse ano está dando 28 milhões dia de liquidez no mercado, então isso é um ponto bastante relevante para a gente, é uma coisa que vai nortear qualquer política de recompra também. Com relação ao pagamento em 3 tranches, a gente faz esse pagamento em 3 tranches conforme a gente vai tendo a disponibilidade de caixa das subsidiárias que vão subindo com os dividendos, né? Então, é mais ou menos casado, elas têm as assembleias, aprovam as distribuições, algumas às vezes precisam pegar uma autorização adicional, no caso de Project Finance, para fazer uma distribuição superior a 25%, então isso demora um time, então por isso, para fazer de acordo com o fluxo, né, a gente faz esse pagamento aí dividido em 3 tranches. Então é isso. O que nós tiramos da companhia de importante nessa declaração? Primeiro, é o final de um ciclo de investimentos, que está acabando, tem mais 2 bi pela frente, mas já está na parte de finalização, portanto, não há que se esperar um aumento muito significativo no EBITDA da companhia e, consequentemente, no aumento lá do lucro líquido dos proventos que você possa esperar a receber da Alupar. E além disso, como eu disse aqui, o fato de ser pago em 3 parcelas, os proventos, que deve continuar talvez para o ano que vem, não digo necessariamente em 3, mas ela normalmente paga em mais do que uma, a Alupar. Então você já espere que para o resultado deste ano, no exercício seguinte, venha a distribuição aí, conforme a gente pode estimar no final da nossa planilha de análise dos indicadores da Alupar. E por falar em planilha de indicadores, vamos para ela. Então observe que nós utilizamos aqui o IFRS. Por que nós utilizamos? Porque é com base no IFRS que são pagos os proventos. Então, para a nossa estimativa e para os resultados apresentados até o presente momento, a gente consegue estimar que até o final do exercício vai bater aí em 4,9, 5 bilhões na receita líquida da companhia. Por outro lado, o lucro líquido da companhia, nós vamos aqui para 2,2 bi no total, e aquele que é atribuído ao controlador, que fica lá na Alupar, ficando em 1,2. Note que o crescimento da receita fica em 26% aproximadamente, e o crescimento do lucro líquido em 29% desde 2017, isso o crescimento ao ano, mas lembrando que o que aconteceu nos últimos tempos, entraram muitos projetos da companhia em andamento, aqueles que foram descritos, por isso que ela está chegando no final de um ciclo de investimentos. Com isso, a companhia teria aqui para distribuir em torno de 386 milhões, o que daria aqui, a gente estima em 44 centavos, lembrando que a companhia até o presente momento distribuiu 41, aliás, não é até o momento distribuiu, decidiu em assembleia distribuir no exercício de 2022 41 frente ao resultado passado. Então, essa estimativa de 44 ficaria para o exercício seguinte, e veja que ele bate muito próximo com o resultado, com o que foi distribuído em proventos já nesse exercício. Ao tempo deste vídeo, a ação estava cotada a R$ 9,33, portanto, um preço sobre valor patrimonial por ação em 1,13, e porque o valor patrimonial, note que ele passa de 6,5 bi para 7,2, um crescimento aqui de 11% no seu patrimônio, e o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 6,71. Vamos agora olhar a tabela final. Trazendo o conjunto de resultados para a nossa tabela, note aqui que o PL, o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação, em 6,7. Então, se você investir hoje na companhia, ao preço dos R$ 9,34 que nós mencionamos, você vai ter retorno em função do lucro líquido em torno de 6 anos e 8 meses, 6 anos e 9 meses. O preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação em 1,13 nos dá um indicativo de que a ação não está nem caro nem barato, porque quando está entre 1 e 2, é o nosso parâmetro aqui do canal, até 1,99, ou seja, antes de 2, nós entendemos que a ação não esteja nem caro nem barato. A partir de 2, a gente começa a entender que a ação possa estar caro, e aí nós não nos interessamos. E abaixo de 1, a gente tem o entendimento que a ação possa estar barato, inclusive com redução do risco, porque, evidentemente, o conjunto das ações, pelo preço que está sendo pago, é inferior ao patrimônio líquido da companhia. A companhia tem um payout aqui, que nós estabelecemos médio dos últimos 5 anos, de 31,65, e para esse payout aqui de 31,65,
nós estimamos então a possibilidade da distribuição de 44 centavos por ação. A receita líquida da companhia vem crescendo 26,7%, mas isso não tende a se manter no longo prazo, é mais porque projetos muito consistentes acabaram entrando em funcionamento, e o crescimento do lucro líquido da companhia nos últimos 5 anos de 29,86%. A alavancagem 3,4 a gente considera alto, mas também ela está mais ou menos dentro do padrão de outras companhias como Taesa e AES Brasil. Estando abaixo de 4, ela está num teto aí para o regulatório que a gente considera ainda confortável. O lucro líquido da companhia é estimado 1,2 bi. Nos últimos anos, a companhia veio distribuindo em torno de 21 centavos por ação. Veja que é um valor bastante baixo, o que faz com que o nosso preço teto, quando olhamos para o passado, fique em R$ 3,57. Isso porque nós dividimos essa média de proventos por 6%. E porque 6% é o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação. Quando consideramos os 44 centavos de possibilidade, aí, isso ainda considerando o ano que vem, né, porque esse ano foi de 41, o preço teto ficaria em R$ 7,33. No entanto, o preço da ação está cotado aqui a R$ 9,34, muito acima tanto do preço teto projetado quanto do preço teto quando olhamos para o passado. Por falar em projeção e até em olhar para o passado, aqui a gente consegue entender qual a estrutura da Alupar. O que eu queria chamar a atenção aqui é exatamente para aquilo que estiver circulado por este retângulo em amarelo, que é aquilo que a companhia possui em implantação. E observe que ela tem alguns projetos ainda a serem implantados, alguns já estão chegando ao seu final, e você observe que o que é azul é transmissão e o que é verde é geração. Então ainda tem alguns projetos aqui que venham a impactar, por isso daqueles 2 bi, no EBITDA da companhia, mas terminando isso, a companhia não tem mais projetos, isso que já são projetos com captação e que já estão em andamento. Se você olhar para as informações trimestrais, na parte do balanço patrimonial, você verá então, aqui nós temos a parte do balanço patrimonial de ativos, mas não é essa parte que nós queremos ver. A parte que nós queremos ver é a parte do passivo. Ela está um pouquinho mais aqui embaixo, o balanço patrimonial passivo, e observe que não tem absolutamente nada significativo nesta coluna aqui, de forma que o máximo que tem é justamente os empréstimos aqui adquiridos pela companhia, em torno de 6 bilhões, e aqueles que são os circulantes, que é o que a companhia tem para quando é circulante é acima de 2 meses, né? Ou seja, acima de 2 meses para poder fazer suas quitações. Então, o que significa isso? A gente não enxerga assim a possibilidade da companhia vir a melhorar o seu resultado em função de novos projetos, exceto aqueles que eu acabei selecionando ali para você, e tirando isso ela vai entrar numa faixa ali de estabilização, exceto, evidentemente, pela entrada em novos leilões. E o que fica para nós é que para esse resultado, para esses proventos que a companhia paga, não chega no interesse daquilo que nós vimos para ingressar na carteira. Então, a exemplo do que a gente já falou sobre a Auren, por exemplo, ou a ação reduz o seu preço, ou ela aumenta os seus dividendos. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, eu vou ficando por aqui e me despedindo de você, deixando como sempre o meu grande abraço.